Olá, tudo bem? No Alesp Conecta de hoje, nós vamos falar sobre os impactos da pandemia do coronavírus no meio ambiente. Será que existem? Existem e muitos. Sobre esse assunto, eu vou conversar com o Arnaldo Rodrigues, que é ecologista, que é biólogo, mestre em ecologia. Seja muito bem-vindo, Arnaldo. Olá, tudo bem? Estou muito contente de estar conversando com vocês. Arnaldo, fala um pouco para a gente. Vamos começar falando quais são os impactos aí mais visíveis nesse momento aí de crise, que as pessoas estão em casa. Quais são os possíveis impactos aí da pandemia no meio ambiente? Ok. Então, nós temos duas visões, né? O impacto positivo e o impacto negativo. Vamos começar pelo impacto positivo, que eu acho que isso é extremamente atraente para todos nós. Como muita gente ficou em casa, diminuiu muito a emissão de dióxido de carbono, de enxofre, pela movimentação dos automóveis, e isso faz com que o ar ele fique menos poluído e também se polua menos os rios, porque à medida que as nuvens estão mais limpas, a chuva é mais limpa, e isso faz com que nós possamos respirar melhor. Então, esse é um dado importante, porque alguns milhões de toneladas de dióxido de carbono, enxofre e outros metais pesados, fuligem de várias partes dessa combustão e também resto de pneu, que ninguém lembra de falar, né? Mas o pneu, à medida que ele anda no asfalto, a borracha diminui, não é isso? E você acha que isso vai para onde? Né? Isso é incorporado ao ar e ao asfalto, e quando o chão é lavado pela chuva, isso termina no rio, que termina no oceano, mudando o pH do oceano, diminuindo a forma de vida. Mesmo não tendo essa movimentação de automóveis, tanto transporte coletivo como individual, você vê que o ar está mais limpo. Então, eu estou pegando um aspecto muito simples e fácil de qualquer um olhar pela janela de casa. Agora, um dado negativo sobre a pandemia. Primeiro, a quantia de lixo hospitalar aumenta drasticamente. Né? Lixo hospitalar é tudo que é usado dentro de um hospital. Ele não vai para um aterro sanitário, ele tem um tratamento especial, ou é incinerado, ou ele recebe um tratamento muito diferenciado para ser compactado e virar alguma outra coisa, que é muito caro e que tem em pouquíssima quantidade. O segundo é o próprio lixo doméstico, né? Tudo que a gente usa em casa. Como você passa mais tempo em casa, você produz uma quantia maior de lixo. Né? E esse lixo vai para o aterro sanitário. O uso e consumo de água aumenta durante as pandemias, porque como você tem a família inteira dentro de casa, isso faz com que o consumo seja maior. E o consumo de energia elétrica. Né? O consumo de energia elétrica aumenta bastante, fazendo com que você tenha que gerar mais energia elétrica. Então, eu peguei dois aspectos que qualquer pessoa consegue perceber dentro da sua própria casa, olhando para a janela e olhando para a cozinha, por exemplo. Ah, você falou aí de impactos para o meio ambiente, menos emissões. A gente percebe nos oceanos, por exemplo, também alguns animais que não se aproximavam muito da costa começaram a se aproximar, né? Como é que você vê? Quer dizer, isso mostra que o ambiente responde de uma forma bastante rápida, não é isso? Exato. Então, como funciona? À medida que o homem foi aumentando suas cidades, nos últimos 18 mil anos, ele foi afastando os animais que viviam no terreno que hoje nós montamos a cidade, por exemplo, em São Paulo. Né? O que tem acontecido? Como diminuiu o número de pessoas nas ruas, de carros, como a gente já falou, e mesmo de aviões, diminui o barulho e faz com que os animais que estão na floresta, eles vão chegando mais próximos
ao ambiente urbano. E como você citou o oceano, não tem ninguém na praia, tem menos navios passeando, né, pela cabotagem, que é aquela parte do mar muito próxima do continente. Então, esses animais, eles acabam vindo mais próximos da praia. Por isso que você consegue ver mais animais, ver mais baleia, golfinho e uma série de outros animais que estão mais próximos da praia. Ao olho nu é mais fácil de ser visto. Eu não sei se Ah, eu estou sendo bem simples na resposta não, tá para ótimo. Não facilitar. tem, não tá normal. Fala um pouco para a gente sobre, você falou a gente estava conversando antes sobre o vírus, né? O vírus acaba sendo uma reação aí da natureza, né? O homem come o animal e o animal acaba passando o vírus, né? Como é que você vê essa reação da natureza? Porque foi uma ação e uma reação, não deixa de ser, né? Se realmente foi transmitido aí pelo animal, pelo pangolim, ou por outro animal, pelo morcego, que o pessoal está falando, né? Então, como é que você vê essa ação e reação aí da natureza? Bom, primeira coisa importante que nós temos que entender: o homem é um animal como que está dentro de uma cadeia da vida, né? Dentro dessa cadeia são os animais silvestres ou domesticados que transmitem os vírus para nós, porque não tem um vírus que está no homem que passa para o outro homem que apareceu do nada. Então, os primeiros vírus que chegaram aqui no Brasil vieram com porco, galinha e vaca, né, que são bem conhecidos de todos nós. Eles chegaram, antes de chegar no Brasil, já chegaram na América, lá por volta de 1492, que foi a varíola, que veio pela vaca, que o morador aqui das Américas, ele não tinha nenhum contato com esse animal vaca como os europeus. E aí o que aconteceu? Quando a vaca entrou, quando o homem europeu entrou em contato com o homem que morava aqui, com os índios, ele trouxe vários patógenos, né? E essa teia de relacionamento do meio ambiente com a vida urbana, que é um ambiente à parte do ambiente natural, acontece, o que vai gerar que um animal passa para o outro. Então, por exemplo, o que aconteceu na China foi que um pangolim comeu um morcego e um homem comeu o pangolim. Quando esse vírus se entrou no homem, porque não é tão fácil para isso acontecer, tem toda uma estratégia. O vírus não é uma coisa que está ali e fala, opa, está passando um cara careca aqui, eu vou contaminá-lo, né? O vírus está na natureza, são milhares de vírus, né? E aí o que ocorreu é que com o homem se alimentando do pangolim, ele acabou se contaminando. O vírus se adaptou à espécie humana e aí um homem passa para outro homem. À medida que isso acontece, como nós vivemos num conglomerado, né, em São Paulo são mais de 12 milhões de pessoas vivendo num espaço muito apertado, isso vai fazendo com que a doença se amplie, trazendo, o primeiro é uma epidemia, como aconteceu inicialmente na China, e como hoje a gente viaja muito rapidamente de um país para outro, você leva essa doença para outro. Como o vírus está já adaptado ao ser humano, o que aconteceu é que um homem passou para o outro. É uma coisa muito simples. E o que eu tinha dito no início, quando nós estávamos conversando, é que, por enquanto, foi o vírus passado de um animal para outro animal da espécie diferente do pangolim para o homem. Mas nós temos que ter muito cuidado, porque se nós passarmos isso para o porco, por exemplo, né,
e todo mundo conhece a gripe suína, H5N1, ela vai fazer com que, desculpa, H1N1, vai fazer com que a gente crie uma nova forma de transmissão, né? Aumentando a teia e, por isso, transformando o problema num problema muito mais difícil de ser resolvido. Ficou Você acha claro que isso, Luciano? ficou? Você acha que novos vírus podem vir a aparecer nos próximos anos, nas Sem próximas dúvida, décadas, sem assim? dúvida. Não, sem dúvida. Olha, mais ou menos, eu acho que foi em 2016, o PNUMA, que é o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, ele alertou que 60% de todas as doenças que ocorrem, elas são causadas por infecções zoonóticas. O que é isso? É que animais carregam um patógeno que não há problema para ele. Só que quando ele passa, quando você tira isso, sai de uma ave, de uma galinha, como a gripe aviária, né, a H5N1, ela saiu de uma ave, da galinha, e entrou no organismo humano. Houve uma adaptação desse vírus. Aí nós começamos a passar de homem para homem. São milhões de vírus, né? Evidentemente que quanto mais você destrói o meio ambiente, mais fácil os vírus que estão na natureza podem infectar a espécie humana. Assim, é uma coisa muito lógica. Assim, imagina, se você diminui a floresta, os animais saem da floresta e têm contato com o homem. Se você faz tráfico de animais silvestres, que é uma coisa que acontece no mundo inteiro, você está pegando um animal que tem um vírus desconhecido pelo homem, né, que vai entrar no ambiente humano. Se por acaso esse vírus conseguir entrar furar o bloqueio da nossa imunidade e participar do nosso organismo, isso vai causar uma nova pandemia. E tem muitas que vão acontecer. Esta não é a última. Vou te falar algumas que eu lembro que aconteceram, que todo mundo conhece: AIDS, ebola, a gripe suína, a gripe aviária, a MERS, que é a síndrome respiratória, a Zika, SARS, influenza, que todo mundo conhece, já ouviu falar e já teve, talvez, a varíola, o sarampo, tuberculose e agora o coronavírus, o SARS-CoV-2, que é o nome que esse vírus recebe. Arnaldo, o que você está dizendo é algo muito importante, que é uma lição simples, né? Quer dizer, deixe a natureza. O homem faz parte desse ecossistema, o homem está inserido Exato. dentro da natureza. Não adianta você intervir, não adianta você querer, né, explorar, fazer tráfico de animais. Isso só acaba gerando consequências para a gente, né? Igual você citou aí, várias epidemias que aconteceram, que estão acontecendo ao mesmo tempo. Não é só o coronavírus que está acontecendo, a gente tem sarampo, como você citou aí. Sim, sim. Olha, na minha humilde opinião, né, eu não sou um especialista nessa questão, mas o vírus, o Covid-19, como nome como a gente está chamando, ou coronavírus, popularmente, ele não está sozinho, não é só esse vírus. E agora nós vamos entrar no período, hoje, dia 8, eu acredito que mais uns 10 dias, nós vamos entrar no período de outros vírus, por exemplo, da influenza, da gripe. Por isso que o governo saiu correndo e pediu para as pessoas tomarem a vacina contra a gripe. Então, nós vamos ter dois vírus trabalhando juntos. E isso, no sul, vai acontecer agora por causa da temperatura que vai baixar e as pessoas vão se trancar mais dentro de casa, você vai deixar a janela mais tempo fechada, e o vírus, ele está já, esse vírus influenza, por exemplo, ele já está no ambiente, ele já está por aqui. Todo mundo conhece.
e ele se adapta e tem uma mudança genética a cada estação. E aí, por isso que você tem que fazer novas vacinas. Se fosse como, por exemplo, o vírus do sarampo, você tomou uma vacina quando você era criança e ficou imune. Só que aí o vírus, ele sofreu uma mutação muito pequena e por isso não há necessidade de você estar tomando várias vezes a vacina. No caso da gripe, né, do influenza e mesmo do H1N1, ele tem uma variação muito grande. Então tem muitos vírus, Luciano. Não imagina que nós temos 20 vírus andando por aí. Nós temos milhões de vírus. Acontece que o nosso organismo se adaptou nos últimos 300 mil anos e nós conseguimos resolver o problema de alguns vírus, de alguns. Por isso que os índios tiveram um problema muito sério quando europeus chegaram no Brasil, porque eles trouxeram vírus que os índios daqui não conheciam. Então, houve uma mortandade de milhões de índios num espaço muito rápido. Foi uma pandemia que não pegou os europeus, porque eles já tinham passado por isso em outras épocas, né? Então, assim, quem imagina que nós estamos falando do último vírus da Terra, esquece, não existe isso. E normalmente todo mundo, mas vem da China, vem da Índia, porque lá, primeiro, são países mais antigos do que o Brasil. Se você fala de China, China tem mais de 5 mil anos, nós temos 10% do tempo de vida, nós europeus nessa terra chamada Brasil. Então, as doenças chegam de lugares mais antigos, porque lá tem, primeiro, a população é maior, e tem, além da população ser maior, a alimentação, a forma como isso acontece é muito interessante. Você vai comer o animal que está mais perto de você, né? É isso que acontece. Quando existe, inclusive, uma teoria que está por aí, eu li um artigo superficialmente, que devido à gripe suína, várias populações não tinham mais esse tipo de alimento e tiveram que comer o que estava por perto. E aí o cara vai comer o bicho da floresta, o tatu, no caso do interior de São Paulo, e o pangolim, no caso da China, que são animais muito parecidos. Por exemplo, Arnaldo, é isso mesmo, você tem toda a razão. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre lições que a gente pode tirar dessa pandemia. Outros vírus a gente atingiram menos pessoas, ou mais, no caso da gripe espanhola, lá em 1918, são 50 milhões de pessoas que morreram no mundo, né? Que lições a gente pode tirar nesse momento e o que fica para o meio ambiente, o que a gente tem que mudar de atitude para evitar, para preservar o meio ambiente, né, independente de vírus ou não, mas o que a gente tira de lições desse momento aí de pandemia? Bom, primeira coisa, o aquecimento global está provocando a destruição de parte do meio ambiente, independente da ação desorganizada do homem. Só o fato da temperatura aumentar, a floresta também vai sofrer exageradamente. Isso é uma das coisas. Segunda coisa, nós temos que parar de desflorestar para achar que criando animais naquele lugar nós estaríamos resolvendo o problema da fome no mundo. Não é isso. O problema da fome no mundo é uma questão política e não uma questão de falta de alimento. Então, cada cidadão pode contribuir conversando, por exemplo, com os legisladores, né? Porque o que aconteceu? Você citou a gripe espanhola, que na verdade começou nos Estados Unidos, mas pegou fama de ser espanhola, porque na época
ninguém tinha coragem de falar que estava tendo uma epidemia daquele tamanho, depois de uma pandemia, e a Espanha, como não estava envolvida no problema, ela noticiou isso. E aí todo mundo começou a dizer que era uma gripe espanhola, mas não era. Era uma gripe que começou no exército norte-americano e se espalhou pelo mundo porque existia, foi tudo após movimento de guerra, etc. Bom, então, voltando mais próximo ao nosso assunto, cada vez que você apoia o desmatamento ou ações impensadas com relação ao meio ambiente, você está abrindo as portas para que isso chegue em você. E micro-organismo, ele pode até, neste caso da Covid-19, ele começou com pessoas que andavam de avião, então, evidentemente, que o sujeito da favela lá, ele não tinha esse acesso, demorou para chegar lá. Só que quando chegou nas pessoas mais simples, mais humildes, mais pobres e menos assistidas, isso se espalha muito rapidamente, porque às vezes numa residência de 20 metros quadrados moram 8 pessoas, né? Então, o cuidado com o meio ambiente, o tratamento de esgoto, por exemplo, que é uma coisa extremamente necessária nos meios urbanos, é um dado que vai fazer com que diminua a possibilidade da espécie humana ter casos como esse que está tendo. E lá na gripe espanhola, a gente tinha dificuldade de comunicação. Imagina, para você saber o que aconteceu num país da Europa, demorava 3, 4 dias. Agora, eu estou conversando com você aqui, provavelmente alguém na China está assistindo isso nesse momento, né? E está sabendo o que está acontecendo. Então, a mudança no meio ambiente pode ser regrada pelo homem. Nós estamos aqui no Brasil com um problema muito sério de desmatamento, incêndios e coisa do tipo na floresta, muito além do que podia ser, né? E isso pode mudar a partir das pessoas, de uma cidade voltando para o olhar ao ecossistema. Nós somos apenas parte disso e não isso. Não sei se eu respondi. Não, eu acho que sim, eu acho que sim. Um problema muito sério nosso é a questão do plástico, né? A gente Sim, joga certo. muito plástico, a gente recicla pouco no Brasil. Eu estava fazendo um programa outro dia, acho que é 2%, menos de 2%, do Isso. plástico do Brasil é reciclado. Os países que mais reciclam, Inglaterra, por exemplo, acho que é 38% do total de plástico. Ainda é muito pouco, a gente tem um problema aí nos oceanos. O Oceano Pacífico tem uma grande área coberta com plástico, né, que se assemelha a várias cidades de São Paulo. Eu queria que você falasse um pouco disso e como é que fica essa história do plástico durante e depois da quarentena, se a gente tem que se conscientizar mais, se é preciso, né, falar sobre esse assunto ainda. Acho que sim, né, acho que é muito necessário. Vamos lá. Bom, primeiro, né? é, Todos os derivados de petróleo que se transformam em embalagem de alguma forma, eles são descartados. Se você olhar em volta de você, aí onde você está, ou eu aqui onde eu estou, você vai olhar que muito poucas coisas não são derivadas de petróleo. Então existe um lobby mundial para que isso continue acontecendo. Agora, então vamos falar do plástico. Quando você imagina que o plástico desapareceu, 400 anos, alguns um pouco menos, ele não desapareceu, ele só diminuiu de tamanho, ele se transformou numa parte minúscula e às vezes invisível ao olho humano, uma nanopartícula desse elemento de petróleo, né? E ele está impermeabilizando o solo dos oceanos e transformando corais em uma parede plástica. Isso só vai mudar o dia que diminuir o consumo de plástico. Não tem outro jeito, porque quando você
compra um saco de arroz para levar para casa, você leva numa embalagem plástica. Para o fabricante vender outro saco de arroz, ele é obrigado a colocar dentro de outra embalagem plástica. Mas aí você ainda coloca numa sacola para levar para casa. E o lixo da sua casa, provavelmente, da minha pelo menos, e da maioria, é jogado dentro de um outro saco plástico. Então, primeira coisa fácil de fazer, separação de lixo orgânico de lixo não orgânico, né? E quando você for comprar alguma coisa, que o sujeito te dá, você pega lá na prateleira, ele coloca dentro de uma embalagem, depois dentro de uma sacola, você traz para casa, é desnecessário. Então, isso é necessário que a gente tenha essa consciência. Quando eu sou um pouco mais velho que você, um pouco bastante mais velho que você, mas quando eu era criança tinha pouquíssimas embalagens plásticas. Quando eu era bem criança, eu lembro que a nona, quando usava um saco plástico, ela lavava e pendurava no varal, porque não existia em abundância. Eu era e ainda sou, mas eu era de uma família extremamente mais humilde do que hoje eu sou. E a gente não tinha, sei lá, você não tinha na gaveta do armário lá um monte de plástico para você usar, né? O lixeiro passava num caminhão puxado, uma carroça puxada por burro. Era uma porção de burros que passavam na rua e você levava a sua lata de lixo e despejava dentro desse caminhão. Não era caminhão, né? Era uma carroça puxada por burros. A maior parte desse lixo era um lixo orgânico. Hoje é o contrário, né? Hoje a maior parte do lixo é inorgânico, é plástico e outro tipo de material derivado de petróleo que dificilmente consegue ser reciclado. Você falou certo, a gente não recicla quase nada. Mesmo porque, o que eu deveria fazer? Pegar a embalagem e lavar antes de mandar para a reciclagem. E isso faria com que a quantia de patógenos saísse por aí, aumentasse, porque tem uma quantia de patógenos que cada um carrega de um lado para o outro, né, de micróbios, de micro-organismos. Então, eu lembro que estive num país, em Taiwan, na Ásia, onde as pessoas lavam as garrafas antes de dispensar a garrafa. E o sujeito paga até multa se não fizer isso daí. Só que é tão natural isso, é natural, né? Se você usa uma embalagem de Tetra Pak, também você lava a embalagem antes de colocá-la no lixo. Mas não é alguma coisa assim que alguém tem que ficar batendo na sua cabeça para você fazer. Isso é uma coisa natural, que a criança aprende na escola e ela acaba fazendo em casa. Se você comparar a criança de hoje com 60 anos atrás, antigamente você jogava lixo em qualquer lugar. Hoje as crianças não fazem isso. Hoje você pode perceber que a criança toma esse cuidado. Tá certo. Eu gostaria de agradecer, muito obrigado pelos esclarecimentos. Eu gostaria de agradecer o Arnaldo Rodrigues, que é biólogo, mestre em ecologia. Muito obrigado aí para falar desse assunto, né? Quer dizer, o impacto da pandemia no meio ambiente, é algo que a gente tem que pensar nesse momento. Muito obrigado pela entrevista e até uma próxima. Até a próxima, eu que agradeço. Então, deixar um recado de 5 segundos. Por favor, peça para o seu legislador cuidar do esgoto e dos resíduos, porque esses são os principais causadores de outras coisas que não estão sendo discutidas agora, porque nós estamos com o problema da pandemia, ok? Até a próxima. Certo, muito bem dito aí, a sua fala final foi ótima, muito obrigado, né, alertar aí, já que a gente está numa casa legislativa também, é super importante. Eu gostaria então de agradecer o Arnaldo Rodrigues. O programa Alesp Conecta de hoje fica por aqui, lembrando que você pode assistir este e outros conteúdos da Rede Alesp no nosso canal no YouTube, é só digitar Rede Alesp. Nós voltamos no próximo programa discutindo um outro assunto de relevância para a sociedade. Obrigado pela audiência, tchau.